porque nada passa desapercebido diante dos teus olhos. Por isso, Espírito Santo da verdade, nesta noite, quando estivermos aqui na sua presença, nesse momento de culto, nesse momento de comunhão aqui na igreja, manto sagrado, que tudo pare nesta hora, Senhor, e venhamos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Eu peço que nesta noite, Senhor, os semblantes, Pai, estejam sendo curvados para ouvir e ter sede de ouvir a tua voz, de ter uma mudança, Senhor, não somente externa, mas uma mudança interior, porque nós precisamos do mover das águas. Nos ajuda nesta noite. Eu me coloco diante da sua presença, eu me coloco à sua disposição, como um vaso de barro, Senhor. Todos nós somos vasos de barro nas suas mãos. Quem é o homem que pode pensar, que pode concluir a sua vida, fazer da sua vida o que quiser? Miserável homem que somos, quem nos livrará do corpo desta morte? Que venhamos clamar a glória do Senhor. Nesses dias maus, que nós possamos buscar a glória do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos conduz ao centro do nosso coração. Que cada coração, Pai amado, medite nesta noite no profundo, Senhor, onde eu não posso chegar, mas só o Espírito Santo pode entrar, onde nós não podemos, Senhor Deus, chegar, mas só o Senhor pode nos levar. Leva-nos, Senhor Deus, como filhos e filhas de Deus nesta noite, ao profundo das águas, as águas cristalinas, a sua presença. É tudo que eu te peço, que esse culto é para a tua glória, que os anjos do Senhor estejam aqui, guerreando, batalhando conosco, que as crianças, os homens, as mulheres, os anciãos, os jovens, Senhor, sintam a majestade, a glória, sintam a reverência de Deus, do Espírito Santo, o temor do Senhor nesse lugar, porque Deus se faz presente. Pai, ao ouvirmos a sua palavra, eu abrir a palavra do Senhor nesta noite, Senhor, seja rema, seja revelação, seja comida, seja bebida, para a alma, para o corpo, para o espírito nesta noite. Abba, Pai, aleluias. Nós precisamos de Ti, e saiba que na sua mesa nós sabemos que há grande provisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe, pode se assentar em nome de Jesus, amém. Se você puder ficar aqui dentro ouvindo a palavra de Deus, em comunhão, amém, glória a Deus. Boa noite, igreja do Senhor Jesus, boa noite, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês, amém. Em nome de, sejam bem-vindos mais uma vez essa sexta-feira, né? Porque Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós sabemos que os cultos de sexta-feira estão começando, né? Acho que tem mais ou menos, acho que um mês, né, Pastor Paulo? Assim, nessa direção, onde tem uma faixa aqui na esquina, no alto aqui do prédio, que o propósito, igreja, do culto de sexta-feira é Lucas 1:37. Pode colocar, por gentileza, Guilherme, em nome de Jesus. Obrigada, irmã Sueli. Lucas 1:37. Vamos ler. Porque para Deus nada é impossível. Vamos falar nós todos juntos. 1, 2, 3. Porque para Deus... Você crê? Eu creio. A gente precisa falar para nós, irmãos. A gente crê no coração, mas a gente precisa abrir a nossa boca, né? Porque para Deus nada é impossível. Então a gente não pode fazer do versículo um chavão, né? Falar da boca para fora. Nós temos que falar para nossa alma. Nós temos que mandar um comando de confiança para nossa alma, com entendimento. Porque para Deus nada é impossível. Então você vai pensar em todas as coisas desse mundo, igreja. O que é mais difícil para você?
O que está sendo mais impossível neste mundo? O que está sendo mais insuportável de viver nesse mundo atual? Está sendo difícil? Vamos colocar todas essas coisas no papel. Amém? Vamos colocar todas essas coisas na balança. E vamos profetizar. Mas apesar desse mundo, mas apesar da dificuldade, mas apesar do que você acha o que é uma impossibilidade, a palavra que sai da boca do Senhor diz: porque para Deus nada é impossível. Então eu penso que não existe algo, não existe nada, irmãos. Não existe nada. Vamos olhar o cenário da política do mundo. Vamos olhar o cenário da política do Brasil. Se nós formos olhar as atrocidades, é lamentável, não é? O que o Brasil está vivendo, todos estão acompanhando o noticiário. Irmãos, é lamentável o que está acontecendo no cenário político. É lamentável o que está acontecendo no cenário secular, na vida cotidiana do ser humano, amém? A frieza espiritual, a frieza com o próximo, não é isso? A falta de amor, a falta de prazer, a falta de ter sabor pela vida. Se nós formos olhar com o nosso olho da carne, é ou não é de fato isso que está acontecendo? Amém? Nós não podemos ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. Nós somos cristãos, nós temos uma espiritualidade, mas nós não podemos negar que nós estamos ainda nessa terra. E que nós estamos no corpo físico, que nós estamos no mundo. Mas como o apóstolo João disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, porque a aparência do mundo passa, mas a presença de Deus não. As promessas de Deus não. Aquilo que é eterno, aquilo que é atemporal não vai passar, mas aquilo que é temporal passa. É como um vento, é como uma chuva, é como uma brisa que vem e ela passa. Então nesta noite, essa palavra, então, o que o recado do culto da sexta-feira? Para que a gente possa ter esse entendimento de focar um objetivo. Por que eu estou indo no culto de sexta-feira? Não é apenas mais um culto. Porque o culto de sexta-feira não é igual ao culto de sábado. O culto de sábado não é igual ao culto de domingo. Todos os dias nós temos um culto a Deus. Todos os dias é uma forma de cultuar diferente, não é? Nós cultuamos de diversas formas para com Deus. Então eu convido a igreja, irmãos, a partir desse pensamento, vamos convidar as pessoas, porque cada sexta-feira existe um público, né, diferente aqui na igreja. Então eu convido você que está aí, você convidar alguém. Faça esse desafio com o Senhor. Porque às vezes muitas pessoas falam assim: eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Eu não tenho tempo para estar na igreja, né? Eu não tenho tempo para evangelizar. Eu não posso largar minha família, eu não posso largar o trabalho. Mas irmãos, nós temos uma boca. Que a gente pode abrir a nossa boca e convidar alguém. Alguém que você sabe que está atribulado, alguém que está precisando. Irmãos, sempre vai ter alguém que vai estar precisando. É ou não é verdade? Mais do que nunca, todos estão precisando, até mesmo nós. Porque se nós não estivéssemos precisando, nós estaríamos aqui? Nós não estaríamos aqui, a gente já tinha ido para a glória. Mas nós precisamos, irmãos, ser vaso nas mãos de Deus. Então em nome do Senhor Jesus, vamos estar orando nesse objetivo, para que no culto de sextas-feiras, não aqueles que já são cristãos, aqueles que já são evangélicos, aqueles que já são do Senhor, estejam aqui presentes, né? Mas que as outras pessoas que estão aí no mundo, elas possam, irmãos, vir para o culto de sexta-feira, porque é um culto de libertação.
Então o culto de sexta-feira não é para ficar cantando, o culto de sexta-feira é para nós adorarmos ao Senhor, para nós ofertarmos, para nós orarmos uns pelos outros. E se você tem uma impossibilidade, você se colocar diante de Deus. Então eu faço um desafio para você, igreja. O mesmo desafio que eu fiz para mim mesma, eu tenho conseguido, porque era impossível aos meus olhos eu estar todas as sextas-feiras aqui. Eu não conseguia mentalmente, fisicamente, emocionalmente. E pelo tempo eu não conseguia estar aqui. Porque para mim era impossível, mas eu estou aqui. Porque para Deus existe a possibilidade, basta a gente querer, não é isso? Basta a gente se colocar. E eu entendi, igreja, que quando eu comecei a me interessar por estar no culto de sexta-feira, é um entendimento espiritual que você tem que ter. Você tem que ter um entendimento espiritual, você tem que ter um objetivo. Por que eu vou no culto da sexta-feira? Eu não vou no culto da sexta-feira porque não tem nada para fazer em casa. Não é a última escolha para Deus, é a primeira. É o primeiro para Deus. Então eu vou no culto de sexta-feira porque eu tenho um objetivo. Por quê? Porque alguém está aqui em cima testificando que eu obedeci, não é isso? É ouvir e obedecer. Eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu estou obedecendo. E a partir desse ponto que eu estou me colocando, eu tenho visto, irmãos, eu tenho lido o que tem acontecido na minha vida. Vocês não têm ideia e não precisam saber. Mas os frutos, os sinais, é notório, vão acabar vendo. O que Deus tem feito na minha casa. O que Deus tem feito nas menores coisas específicas, viu, irmãos? Coisas específicas e pequenas também, que às vezes ao nosso ver, a gente acha que tem que ser coisas grandes, né? Para a gente ver um grande trabalhar de Deus, e não é assim. Se a gente só pensar nas coisas grandes, a gente vai ignorar as mínimas coisas. E as mínimas coisas, digam assim, as mínimas coisas, elas também têm a sua importância. Então, às vezes, irmãos, eu já estou começando a ministrar, o Espírito Santo já está começando a ministrar. Então, às vezes, a gente deixa de perceber o pequeno visando só no grande. E a gente pula, irmãos, etapas. Sabe, etapas da vida? Porque a vida, ela tem que ter etapas. A gente nasce bebê, a gente é uma semente no ventre. Depois a gente nasce bebê e assim a gente vai crescendo, não é isso? De grau em grau. Assim nós temos todas as estações. Como que você está você sobe no primeiro degrau e você quer esticar a perna e subir no último? É possível? Não. Pela lei da física e da lei espiritual não é possível. Porque Deus é um Deus de legalidade. Deus é um Deus, irmãos, de regras. Deus é um Deus responsável. Que você planta, você colhe. Você não nasce bebê e daqui a pouco você já está de cabelo branco. Tudo existe uma regra. Tudo existe a lei do desenvolvimento, amém? Então nós vamos primeiro subir o primeiro degrau. Porque a nossa perninha vai alcançar. Depois nós vamos subir o quê? O segundo degrau, o terceiro degrau. Olha que coisa interessante. Da mesma maneira que é algo material, físico, um exemplo. Assim são as coisas do Espírito. Assim são as coisas de Deus. Ninguém que fala assim, eu fui chamado para ser pastor, vem aqui na primeira vez e já vai sair pregando. A gente precisa estudar a palavra. Você entende? A gente precisa se aprimorar. Porque lá em Timóteo, se eu não me engano, acho que é 2 Timóteo, diz: procura apresentar-te a Deus como um obreiro bem aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Então não é porque a gente entregou a nossa vida a Jesus que a gente vai servir à toa, que a gente vai fazer de qualquer jeito, irmãos. Quantos escândalos nós temos visto no meio cristão? De pessoas que falam que servem a Deus, não é isso?
pastores. Eu vou falar do grau de autoridade espiritual, desde o mais alto, desde o pequenininho, que escandalizam o nome de Cristo. Mas a palavra do Senhor diz: ai daqueles por quem vier o escândalo. Então nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ter temor, que quando Jesus Cristo nos chama, Ele tem um propósito na nossa vida, mas vai depender da gente dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque Deus, como a irmã Ivani falou, Deus, Ele trabalha conosco no nosso livre arbítrio. Nós temos a livre escolha. Amém? Ou você escolhe servir a Deus, ou você não escolhe. Ou você escolhe ouvir, ou você escolhe não obedecer também. Deus jamais vai forçar alguém. Deus quer o nosso coração, amém? Deus quer o seu coração. O Espírito Santo, irmãos, nesta noite, Ele quer todo o seu ser. Ele quer toda a sua totalidade para Ele. Deus, Ele quer ser o centro do nosso coração. Porque o que nós entendemos de adoração? Adoração, igreja, não é a gente só levantar as nossas mãos e ficar cantando aqui na igreja. Aqui na igreja nós estamos louvando a Deus, amém? Nós louvamos a Deus por quê? Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele faz. O louvor vai falar da manifestação das coisas que Deus faz, amém? Ele faz maravilhas, Ele faz milagres, amém? Ele faz o impossível, Ele faz o vento, Ele faz o sol. São os feitos de Deus. Mas nós adoramos a Deus em espírito e verdade, na nossa intimidade, por aquilo que Ele é. Então Ele é digno de ser adorado, porque Ele é santo, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é grande, simplesmente porque Ele é. Porque Ele é justo, porque Ele é puro. Então quando a gente entende o princípio da adoração, a gente adora não por aquilo que Ele pode nos dar, amém? A gente adora por aquilo que Ele é. Basta, igreja. Somente por aquilo que Ele é. E eu entendi parte dessa ministração do Espírito Santo falando conosco nesta noite, que eu entendi, irmãos, que se fosse da vontade dEle, embora a palavra dEle prometia promessas, amém? Porque aqui está recheado de promessas. Aqui tem muitas promessas de A a Z, vamos dizer assim, na Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, a Bíblia está recheada de todas as promessas. Promessas na área espiritual, emocional, física, material. Irmãos, se a gente está ansioso, a Bíblia tem a promessa de como não ser ansioso. Se está nervoso, a Bíblia nos fala como não ficar nervoso. E assim sucessivamente. Então mesmo que nós temos uma promessa que nos pertence, seja feita a vontade de Deus. Então eu entendi, irmãos, há muitos anos atrás, que se Deus quisesse me dar um filho, se o Senhor quisesse que eu e o pastor Edno fôssemos pais, porque o Salmo 127 diz que o fruto do ventre, que os filhos são a herança do Senhor, amém? E o fruto do ventre é o seu galardão. Eu repetia para mim mesmo essa palavra, mas foi no tempo de Deus. Mas mesmo assim, igreja, o Senhor me provou. O Senhor fez prova de mim. Se realmente eu adorava a Deus, se eu servia a Ele por aquilo que Ele podia me dar ou por aquilo que Ele era para mim. Então durante 17 longos anos, eu servi a Deus na igreja, eu pastoreei a igreja, eu servi ao Senhor, como Ele sabe, o que nós fizemos há muitos anos atrás, toda a nossa vida dando primazia ao Senhor, não sendo perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas eu falei: Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor me conceda, amém. Mas mesmo assim, Jesus, se não for para mim ser mãe,
e eu partir dessa terra sem ter um filho, mesmo assim meu coração vai doer, mas eu vou continuar te amando. Porque, Jesus, eu te amo, não por aquilo que tu faz por mim, mas por aquilo que o Senhor é para mim. Igreja, não foi fácil. Eu precisei falar isso para Deus. Meu coração sangrava, mas Ele é fiel. Deus é misericordioso. E eu tenho hoje uma filha de 10 anos, fruto do meu ventre. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é Deus do impossível. Amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor. Então, vocês entenderam, amém? Que é necessário que outras pessoas venham buscar a presença de Deus e serem abençoadas. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, irmãos, Deus cuida das nossas causas. Amém? É assim que Deus trabalha. Não adianta querer olhar só para o seu umbigo, não. É necessário a gente fazer para a obra de Deus, porque Deus vai fazer por nós. E vamos entender então a palavra nesta noite. Que está lá em Lucas. Primeiro eu vou abrir em João. João 3. Se você tiver a sua Bíblia, amém. Mas se não tiver, aqui também, ó. João capítulo 3. Ó, 22, a partir do 22. Vai falar um pouco que a Ivani falou aqui um pouquinho. Que coisa mais linda, irmãos. Quem sobe aqui, no começo do culto, o Espírito Santo fala em todo o tempo. É o Espírito Santo mesmo, purinho, falando conosco. A gente precisa aprender a ouvir nos mínimos detalhes. Então não deixa, amém? Não se distraia com as crianças. Não se distraia com nada, amém? Preste bem atenção na leitura da palavra. João 3, 22. Depois disso, no capítulo 3, tem um tema, né? Para a gente poder entender. Depois disso, disto o quê? No capítulo 3, no comecinho, a narração é de Jesus instrui Nicodemos acerca do nascimento. Nicodemos foi até Jesus, como que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre e foi se encontrar com Jesus e foi querer saber mais de Jesus. Jesus, como que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo? E Jesus falou assim, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, tirar o velho homem e viver uma nova vida com Cristo. Então, a partir desse capítulo, ele estava explicando que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o versículo 22 vai falar sobre outro testemunho. Só que esse testemunho é de João Batista. E o que eu tenho pensado aqui na igreja, que o Espírito Santo tem trazido João Batista. Você pensa aí que você conhece, que você já ouviu falar de João Batista. Amém? Todos já ouviram falar de João Batista, né? Todos sabem da história de João Batista. Então, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E o que acontece no versículo 26? E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo, ou seja, eu vi batizando, e todos vão ter com ele. Quem que estava com João? Era Jesus. João respondeu e disse, agora é que eu quero pegar nesse versículo, amém? Se perdoe, irmãos, que eu estou um pouco gripada, tá?
João respondeu e disse. Vocês podem falar comigo? Lê esse versículo para você mesmo? Pode ler. Difícil, hein? O homem não pode, o homem natural, né, que somos nós, homens e mulheres. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que é Jesus, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já é este meu gozo está cumprido. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nossa. Agora sim, aquele que vem de cima é sobre todos, que é Jesus, né? Aquele que vem da terra, é da terra e fala das coisas que é o homem terreno. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou Jesus, amém? Fala as palavras de Deus. Pois não se lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, amém? Então foi dado um recado nesta noite. Que se nós cremos, nós temos a vida eterna. Mas aquele que ainda não tem o Filho, ou seja, igreja, as pessoas que estão lá no mundo, vivendo as coisas do mundo, conjeturando, pensando, absorvendo as coisas do mundo, eles não têm o Filho. Irmãos, eles não têm a vida eterna. Amém? Pausa. Agora eu vou fazer uma pausa. Porque eu fico chocada, irmãos. E a gente tem que dar testemunho. O que é fato, amém? Porque você falar que você, aquela é evangélica, aquele é evangélico, como se nós, irmãos, fôssemos santos dos santos. Como se nós fôssemos os purificados, como se nós já estivéssemos andando nas muitas alturas, como se a gente já fosse lá do céu. Irmãos, nós somos terrenos, os nossos pezinhos ainda estão fincados na terra. Você acha que por si só, eu e você, por si só, consegue levantar os nossos pés da terra? Não consegue. E conforme vai passando o tempo, esse corpo, segundo a gravidade, não é isso? O mundo gravitacional, porque existe uma gravidade na Terra, a força que vai pendendo as coisas as coisas vão sendo inclinando então você vai envelhecendo, você vai ficando pequeno, é ou não é fato? Você vai se encurvando, por quê? A gente é terreno, o que é carnal vai voltar para o pó. Então o homem terreno, a tendência dele é se inclinar para as coisas da terra. Mas o homem natural, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela pode estar nessa terra. Amém? Só que a mente nossa, irmãos, o espiritual, o espírito que está dentro de nós, não se curva para as coisas da terra. Amém? Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, você é nascido da carne, mas para poder nascer de novo, você não tem que entrar no ventre da mãe, porque não vai fazer diferença nenhuma. E é impossível você entrar no ventre e nascer de novo. Nicodemos,
Abre a tua mente. Você precisa nascer da água e do Espírito. Nós precisamos nascer do mover das águas do batismo, irmão. Por isso que existe o batismo, amém? Por isso que nós nos batizamos, por isso que nós descemos as águas. Porque nós estamos querendo declarar que aquele homem mortal, aquela mulher carnal, aquela mulher do mundo, ela está na terra, mas ela não se rende às coisas da terra. As coisas da terra já não se inclinam mais para nós. Então nós temos que ter sabedoria. Então, pensando nessas questões que eu estou falando, a gente tem que dar testemunho, irmãos, e perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Então as coisas, elas estão acontecendo ao nosso redor para nós avaliarmos e tirarmos uma conclusão, amém? Então nós precisamos, irmãos, tirarmos conclusões, amém? Nós não podemos achar que, tipo assim, que o crente é carochinha, que o crente é tapadinho, que o crente é mudinho, que o crente é ceguinho, amém? Que o crente é burrinho. Não, isso não existe. Nós somos, muito pelo contrário, nós somos inteligentes, nós somos sábios, nós somos elevados. Porque a partir do momento que a gente está conhecendo a palavra de Cristo, a cada dia o nosso homem mortal está morrendo. E o nosso homem espiritual, a cada dia que passa, está crescendo. Você está evoluindo, amém? Nós estamos crescendo, irmãos. Desde o momento que Cristo te chamou, você percebe hoje como você está? Houve ou não houve uma mudança? Sim ou não? Sim. Se não tiver acontecendo alguma mudança, então alguma coisa está de errado. E não é Jesus, não é Deus, não é nada com a ver com Deus, é com você. Porque nós precisamos do mover das águas. A nossa vida com Cristo é uma vida de ação. Então hoje, eu percebendo as coisas que acontecem ao meu redor, irmãos, eu fico assim. Porque às vezes a gente tem o hábito, a igreja, de ficar só com crente, né? Que é bom, amém? Mas não é só para a gente ficar com crente todo o tempo. A gente precisa também estar com as outras pessoas. Não comungar das coisas que eles fazem, amém? Do pecado, da prostituição, da mentira, do ódio. Nós não podemos comungar com essas coisas. Nós temos que fazer a separação entre a pessoa, o pecado que está nela e o ser humano que ela é. Então, igreja, hoje, eu sentei, perto de mim, lá no ônibus, 2 mulheres entraram dentro do ônibus, uma sentou do meu lado, com um rapaz todo tatuado, que já foi preso, ela também já tinha sido presa, e aí sentou uma outra do outro lado, lá do outro lado do ônibus, que também assim, falando alto, sabe, falando palavrão, xingando o motorista, e a Aislinn na minha frente, eu só assim pelo vidro, a sombra, né, do rosto dela, ela olhando, e eu fazendo assim para ela, tipo assim, você percebe, filhinho, a mentalidade das pessoas no mundo? Cada atrocidade, irmãos, cada aberração, irmãos, é uma coisa assim, que elas falavam como se fosse normal. Ai, nossa, eu já estou no 5º, no 6º filho. Ai, mas as minhas filhas brigam, eu deixo o pau torar. Irmãos, você entende? E começou a falar, aí começava a falar que foi presa, e que pegou não sei quanto, que na cadeia fazia isso, que na cadeia fazia aquilo. Eu falei assim, Jesus, tem de misericórdia, meu Deus. Jesus, olha só, não é por maldade, a pessoa não percebe, entende? A pessoa não consegue se enxergar o quanto é feio, o quanto está fora do padrão de Deus. O quanto, irmãos, ela está sendo, em vez daquilo que elas estavam contando, elas achavam que elas estavam se sentindo o máximo. Entende? E nós somos na contramão dessas coisas. Porque não nada contra ter 5, 6 filhos, cada um tem quantos filhos quiser. Mas botar filho no mundo é muito fácil, mas você criá-los para Deus, nos padrões de Deus da família é outra coisa. Então você percebe que uma mãe daquele jeito, como que vai ser os filhos? É o espelho. Os filhos, as crianças vão ser o espelho daquela mãe. E para elas era a coisa mais normal, ficar com aquela barrigona grávida de fora, entendeu? Era a coisa mais normal. E eu ali no meio falei, nossa Senhor, meu Deus, que coisa, eu acho que o Senhor precisou colocar elas do meu lado.
para mim, pelo um segundo, eu estava orando por elas. E todo o tempo, irmãos, eu não estava assim, ai, nossa, que coisa ridícula. Ai, nossa, misericórdia, ai, vai para o inferno. Não, eu estava assim, Senhor, tem de misericórdia. Porque no passado, eu não fiz essas coisas, mas eu não era melhor que elas, amém? Nós não somos melhores, irmãos. Nós estamos simplesmente obedecendo. Nós fizemos uma escolha, fala assim, uma escolha. Então é a mesma coisa, olha aqui o que aconteceu, vindo aqui para a palavra. Eles estavam chocados, porque alguns dos discípulos, algumas pessoas estavam ali com Jesus. E João Batista também batizava. Então eu achei interessante que João Batista aqui estava querendo dizer o seguinte, que Jesus, ele era o verdadeiro. Que Jesus era aquele que realmente tinha a palavra. Mas que João Batista, mesmo que ele veio antes de Jesus, ele era menor que Jesus. Que ele estava ali para servir ao Senhor. Que Jesus é o que tinha primazia, entendeu? Que Jesus é o que tinha importância. Então ele disse para aquelas pessoas, olha, não importa se os outros discípulos estão indo após ele e me abandonando, que não estava abandonando. Não importa que eles deixaram eu para ir ter com ele, é para ir ter com ele mesmo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o prometido. Eu somente o batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito, com a água e com o fogo. Então, o que me chama a atenção nessa passagem, irmãos, é que ele diz o seguinte, escuta só. A gente estando na igreja, a gente servindo ao Senhor, entra ano, passa ano, a nossa vida vai crescendo com Deus, amém? Você vai ter na palavra, você vai crescendo, os seus filhos vão florindo, a sua casa vai florindo, você vai tendo cura, você crê em Jesus, cura. Você coloca, você faz propósito com Deus, você ora, você jejua e você tem a resposta, você tem a mudança. Mas apesar de todas essas coisas, a palavra do Senhor diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Se do céu não for dado, porque aquele que vem de cima é sobre todos. Então Jesus é sobre tudo, Jesus é sobre todos. Então não importa, aquelas mulheres, meu Deus, elas desceram, eu falei, Jesus abençoa, tem de misericórdia, Jesus abençoa, que um dia esses olhos espirituais possam ser abertos, amém? Então não importa como está o mundo político, o cenário político, a vida, as pessoas, eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e eu sei, amados, que aquele que é do céu, aquele que tem a palavra, aquele que tem a vida, Ele faz acontecer e Ele dá a última palavra, Ele é fiel. Porque nós precisamos entender que aquele que está no céu, ele tem a palavra e ele vai cumprir. Pode passar o tempo que passar. Mas, nós que estamos na terra, nós temos que diminuir, irmãos. É o contrário do mundo. Entende? O mundo se gaba, elas estavam se gabando, né? Elas estavam achando o máximo, ó, que falar palavrão. Nossa, hoje você conversa com as pessoas, é um tal de cara. Até uma pessoa crente, conversando comigo, falava assim, ó, cara, sei o que, cara, eu fico olhando para a pessoa e falei, gente, eu não acredito. Não adianta só ficar na igreja, a gente tem que dar testemunho lá fora. É um tal de cara, é um tal de cara. Você falar com a mulher, é uma mulher, você está conversando com a mulher, a pessoa fica cara. É a linguagem mundana, irmãos, a gente não pode comungar dessas coisas, ou a gente é ou a gente não é. Então nós estamos na terra, mas nós temos que diminuir. Não é porque a gente acha que a gente já é salvo, que a gente tem os dons espirituais, que a gente ora, faz, acontece, que a gente vai crescer e engordar, e se inchar, e se orgulhar. Não, nós temos que saber que tudo é Deus. Que se não fosse Deus, como a Ivani falou, se não fosse o Senhor, há muito que nós teríamos sido consumidos. Se não fora o Senhor, não existe, tem um louvor que fala assim, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor dos exércitos,
o inimigo já teria nos consumido vivo. Aí ele continua louvando, é um louvor de jovens, né? Na época da quadrangular eu ouvia. Irmão, se não fosse o Senhor, Satanás, o mundo já tinha nos consumido. A maldade, a morte já tinha nos consumido. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o salmista também diz: há muito que nós já teríamos perecidos. Então, o que João Batista, a palavra está dizendo? Irmãos, não importa o grau que você já tem crescido. Não importa se você está se aperfeiçoando cada vez mais no louvor. Não importa se você a cada dia que passa está fluindo tudo na sua vida. Tudo é para Deus e tudo é para a glória de Deus. Mas nós temos que diminuir. Nós temos que nos humilhar. Por quê? Agora eu quero falar da posição de João Batista, que está lá em Lucas 7. 18, olha que coisa mais interessante. Em João disse todas essas coisas de João Batista, amém? Que ele é aquele que tinha que vir, que ele é aquele que ele estava preparando o caminho do Senhor, mas Jesus é aquele que ia dar o Espírito Santo, batizar com fogo, que Jesus era o Messias. Ele sabia dessas coisas, amém? E ele estava mandando: olha, povo, é o seguinte, a partir desse momento é ele que vocês têm que seguir e não a eu. Mas a gente vê, irmãos, a gente vê assim o disparate, né, do ser humano. A gente vê o quanto o ser humano que somos, nós somos falhos, amém? Irmãos, uma hora a gente está firme, uma hora a gente está lá na montanha, não é isso? E outra hora a gente está onde? No vale. Esse é aquilo que a Ivani falou. Aí ela foi falando, eu falei: o Espírito Santo está confirmando. Porque olha o que acontece em Lucas 7. Se não é o que acontece comigo e com você. Lucas 7, 18. João envia 2 discípulos seus a Jesus. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Porque João Batista tinha os seus discípulos. João Batista batizava. Então, Lucas 7, 18. Olha só o que fala. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas que estavam acontecendo. Que Jesus, as pessoas estavam indo com Jesus, amém? E Jesus começou a curar, certo? Jesus começou a curar. Ele já chegou assim lá na Galileia. Ele já chegou lá e começou a curar os coxos, os enfermos, os paralíticos. Ele começou. O reino dos céus chegou ali. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: olha só, ele mandou 2 discípulos chegar até Jesus e perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? O que você acha disso? Teve uma dúvida? Teve. Jesus, és tu que havia de vir ou esperamos outro? Deixa o seu pensamento, a voz da sua consciência falar no seu coração. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus para eles, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres os pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer: agora para por aqui. Os mensageiros de João se retiraram, amém? E foram até João falar só: Jesus disse o seguinte, está acontecendo isso. Aí ficaram aqueles que estavam com Jesus. Agora para por aí. Irmãos, que coisa mais doida é essa? Uma pessoa
que sabia do seu propósito, amém? Que sabia do seu chamado, que ele tinha que nascer primeiro para preparar o caminho do primo, Jesus. Amém? Que batizava e fazia muitas coisas. Ele mandou, irmãos, perguntar. Isso quer dizer o seguinte, que nós, nessa noite, nós precisamos firmar os nossos passos. Porque, irmãos, existe muita dúvida na caminhada. Existe muita dúvida na caminhada e nós sabemos disso. Que uma hora a gente crê, irmãos. E aí, quando a gente crê, Jesus vem e faz. Mas tem hora que a gente descrê. Não é isso? A gente descrê e a gente deixa de crer. É ou não é? No lugar da fé a gente coloca a incredulidade. E você está indo. Você está indo, você aceitou Jesus. Você fala, a partir de agora eu vou começar a ir na igreja. As coisas estão indo muito bem. Só que de repente, no meio do processo, as coisas não estão indo muito bem. Porque Jesus disse, não é isso, irmãos? Que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Então, igreja, nós também... Aí acontece que de repente as coisas não começam a ir muito bem e você fala, mas será? Será que aquela igreja verdadeiramente faz alguma coisa? Será que aquela pessoa ela é assim como ela está falando? Será que Deus faz mesmo aquilo que o pastor está falando, está pregando? Será que é verdade? Que o Espírito Santo falou, o Espírito Santo falou, mas nada aconteceu na minha vida, então aquela pessoa é falso profeta. Não, irmãos, o problema não está com o pregador, o problema não está com o seu irmão, o problema está com você, o problema está com a gente, porque nós somos vasos de barro, nós somos vasos de barro para que o poder de Deus, a excelência de Deus, está dentro de nós, mas tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, se nós somos vasos de barro, nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas deformidades, nós temos as nossas dificuldades. Mas nós temos a excelência do Espírito Santo, irmão. Porém, temos esse tesouro em vasos de barro. Não é isso que fala o versículo? Nós temos... Seja de Deus e não nossa. Nós somos usados, irmão, porque nós nos colocamos. Nós somos usados por Deus, pela misericórdia de Deus e pelo compromisso que nós temos com Deus. Porque quem não tem compromisso, a palavra de Deus não vai se cumprir, irmãos. Quem não tem compromisso, por isso que aqueles que têm compromisso, você acha que Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Fala para o seu irmão, Deus tem compromisso? Não, é para você olhar no olhinho dele. Pode olhar no olhinho dele. Deus tem compromisso, Romário? Com quem tem compromisso. É só um exemplo. Só peguei o Romário de exemplo. Não adianta. Não adianta. Você pode pegar a Bíblia e tacar na cabeça da pessoa. Você vai ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Ela pode ler, irmãos, mas se ela não aplicar, se ela não praticar, se ela não entender que no meio da caminhada vai existir dúvida. E nós não estamos condenando, irmãos. Aqui ninguém pode condenar. Ai, nossa, você está incrédulo, já está pecando. Ai, nossa, você não pode duvidar, irmãos. Como a gente não pode duvidar? A gente duvida. A nossa carne duvida, mas Deus, se você se arrepender, Deus perdoa na hora. Jesus perdoa as nossas fraquezas. Quem sou eu para estar aqui? Quem somos nós para darmos reverência e honra ao Senhor? Como nós temos perdido o temor do Senhor, irmãos. Como diz uma oração, por trocarmos o Senhor por um breve abraço e um beijinho em sua presença. Ajuda-nos o temor do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter o amor, o temor do Senhor. Para que nos adoremos a Ti, para que nos rendemos ao Senhor, para que Te adoremos. E juntamente com as hostes celestiais, os anjos, vimos adorar a Deus. Porque, irmãos, uma mulher, um homem rendido, um homem e uma mulher rendida aos pés de Cristo, irmãos, é um brilho, é uma pessoa diferente, irmãos. É fato, irmãos, a água limpa e a água suja. Eu posso dizer por um breve momento de tempo, eu ali no fundo do ônibus,
E engraçado que foi assim, eu sentei no meio e a Islin sentou na frente. Aí ela estava com um rapaz assim todo tatuado, eu não sei o que era. Aí ela falou assim, não, pode falar para sua filha sentar aqui. E me prensou assim, sabe? Para mim ficar junto com a minha filha. Eu falei, eita, agora eu não consigo sair daqui. Se soltar uns palavrão aqui, se falar das drogas, das maconhas, eu falei, Jesus, eu vou ouvir e vou falar, Senhor Jesus, né? Abençoa essa vida. Mas de repente é para mim ouvir mesmo e para mim orar para aquela pessoa. Então, irmãos, não adianta. A gente realmente tem que aprender a obedecer a Deus. E João Batista, eu digo assim, que eu não estou condenando ele, mas ele, irmãos, ele teve assim a decisão de mostrar para Jesus e mandar duas pessoas perguntar se ele era. Você entendeu? Mas Jesus é tão maravilhoso. O que ele fala sobre João? Mas ele fala assim, olha só que interessante quando ele fala assim, né? É Lucas que eu falei? Lucas 7, 24, né? O vento virou aqui minha folha. Olha só. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou Jesus a dizer à multidão acerca de João. Gente, olha só. Ele não condenou João, amém? Jesus, irmãos, não condena a gente. Ele só quer que a gente se posicione e mude de comportamento. E ele falou assim para João, ele começou a dizer à multidão acerca de João. Que saíste a ver no deserto? Porque muitas pessoas, irmãos, sabiam que tinham curiosidade sobre João. Elas iam até no deserto para ver quem que era aquele homem. Que comia mel, gafanhoto silvestre, mel silvestre, gafanhoto, se vestia com pelos de cabra, tinha um cinturão de couro. Gente, ele era um homem bizarro, ele era um homem dessa caverna. Entendeu? Ele era uma aberração para aquele povo, mas não importava. Ele sabia do chamado dele. Mas Jesus falou assim, que saíste a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que é uma cana agitada pelo vento, né? Fica para lá e para cá. Mas o que saíste a ver? Jesus está dizendo assim, escuta, o que vocês foram fazer lá? Qual foi a curiosidade de vocês lá para ver João? Mas o que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosos vestidos... Olha só, irmãos, vamos prestar atenção aqui, as crianças estão agitadas, deve ser por causa do calor. Olha só, mas o que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Olha que declaração mais linda de Jesus. Eu vos digo que dentre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Você pode colocar uma musiquinha de fundo, Guilherme, por gentileza? Baixinho. Mas eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, irmãos, João Batista era tudo aquilo que Jesus estava elogiando. Um homem formidável. Um homem extraordinário. Amém? E nós não encontramos no nosso tempo homens e mulheres extraordinários? Que a gente olha para essas pessoas e a gente fala assim, gente, eu quero ser uma unha daquela pessoa. É ou não é? Mas, irmãos, mesmo assim, Jesus está dizendo que, mesmo que João Batista é tudo isso, ainda que um menorzinho como eu e você, amém? Faça as coisas que Jesus está mandando fazer, vai ser maior que João Batista. Porque para Deus não há acepção de pessoas, amém? Glória a Deus, amada igreja, eu estou tão feliz por essa palavra, irmãos. E sabe que agora nós já vamos terminar, porque é 8h43. E eu quero dizer para a igreja, irmãos, o quanto Jesus ele é lindo, o quanto ele é real. Que se você tiver sede, você falar o seguinte, Jesus, eu quero mais. Faça um compromisso com Deus. Irmãos, nessa noite, Paulinha, não tem jeito, né? É porque o online, né? A igreja online. Irmãos, faça um compromisso com Deus. Faça um desafio com Deus.
Faça um desafio, Senhor, eu quero viver coisas extraordinárias. Jesus, eu quero viver a sua palavra, eu quero ouvir a voz do teu Espírito. Irmãos, é tão maravilhoso, eu posso dizer para os irmãos, que eu não ouço a voz do Espírito Santo em todo o tempo. Porque é impossível, né? Você está assim, ó, 100% na comunhão, sou Jesus. Mas irmãos, eu ouço a voz do Espírito Santo sempre que eu posso, e sempre que eu percebo Ele falando comigo. Então eu quero testemunhar essa palavra, eu quero terminar essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que se no decorrer desse culto, você tiver algum testemunho para você dar, em algum momento desse culto, eu quero que você venha falar. O que Deus tem feito na sua vida, irmãos, é precioso. O salmista diz que nós temos que testificar as obras de Deus. Nós temos que dar testemunhos. Então eu quero testemunhar aqui rapidamente, irmãos. Olha que coisa mais maravilhosa, porque eu gosto de compartilhar com a igreja, irmãos. Eu acho muito importante a gente compartilhar com os irmãos o que Jesus está fazendo. Mas eu também não quero só eu ficar testemunhando e compartilhando. Eu quero que vocês compartilhem da vossa experiência com Deus, amém? O que o Espírito Santo tem feito com você nessa semana? Fala para mim. O que o Espírito Santo tem te falado? O que você tem aprendido nessa semana? Amém? Como você se sentiu nessa semana com as coisas de Deus? Então, na quarta-feira, irmãos, foi uma pessoa na minha casa, porque eu estou vendendo uma cama. Eu postei essa cama na internet, e essa pessoa ficou de ir na minha casa na terça-feira. Amém? Todos estão atentos? Amém? Essa pessoa ficou de ir na minha casa na terça-feira. E depois ela não veio. Ela falou assim para mim: olha, eu tive uma crise tão grande de labirintite, que eu fiquei de cama. Mas na quarta-feira eu vou. E ela foi. Pensa numa quarta-feira atribulada. Amém? Amém? Então quando o negócio está atribulado, o que vocês acham que acontece? É porque é o quê? É uma bênção. Não é verdade? Se a gente for do mundo, a gente vai falar assim: nossa, já deu tudo errado, o dia já começou mal, vai ser só um trem. Misericórdia, irmãos. Aí é que a gente tem que ter a mente de Cristo e falar assim: não, está atribulado, mas eu creio que há algo de Deus. Foi uma quarta-feira, irmãos, estava um calor insuportável, não estava? Estava um calor terrível. E, irmãos, eu estava toda embaraçada. Essa mulher chegou e falou assim: olha, mais de 2 horas da tarde, eu chegando da Slim com mochila, com aquele sol, ainda para tomar banho, para almoçar. E a mulher falou assim: eu estou indo na tua casa. E a mulher, irmãos, eu engoli a comida. Quando ela chegou, aí a pastora Rita e o pastor Marcelo estavam lá arrumando lá a chácara. Aí chegou, eu apresentei, né? Não conhecia a mulher, ela veio com o esposo dela, aí apresentei e tal. Falei: ó, pastor Marcelo, pastora Rita, beleza, fomos lá ver a cama. Resumindo, a cama não deu certo. Ela não ficou com a cama. Quando na hora de ir embora, aí ela passou pela chácara e a pastora Rita falou assim: como você deixa, olhou para mim e falou assim: como você deixa essas pessoas entrarem na sua casa? Eu olhei assim para ela e falei: não estou entendendo nada. Porque ela falou assim: porque eu te conheço. Ela conhecia o casal. Menina, aí começou a conversar, desenterrar lá os defunto velho. Tudo bem, passou. Quando foi na hora de ir embora, a mulher falou assim: bem, vamos embora, porque eu ainda estou... Sabe quando uma pessoa tem crise de labirintite? Irmãos, eu não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa terrível. A pessoa não pode olhar muito de lado, né? E ela também não pode ter movimentos assim muito brusco. E ela falou assim: vamos que eu estou me sentindo mal. Aí ela olhou para o Marcelo e falou assim: peraí, você não era aquela pessoa que estava entre a vida e a morte na UTI? Porque o meu pai estava com você no mesmo quarto. Meu pai morreu. Nossa, você está tão bem. A pastora Rita falou. Aí nós começamos a falar de Deus. Jesus tirou ele do leite de morte. Olha o que Jesus fez. Irmãos, aí eu falei assim: Rosiclér, você sabia que o meu esposo também foi curado da labirintite? É verdade, irmãos, o pastor Ed foi curado. Ele tinha várias crises de labirintite. Aí ela olhou para mim e falou assim. Aí eu abri o portão. Na hora que ela saiu no portão, ela olhou para mim e falou assim. Ela não sabia que eu era pastora, eu não me identifiquei.
Aí ela pegou e falou assim, você ora, você coloca eu em oração, sabia que eu era cristã. Ela falou, você coloca eu em oração? Na hora, igreja. O Espírito Santo falou assim para mim, não, você não vai colocar ela em oração, você vai orar por ela agora. E o marido dela é sargento da polícia, aposentado. E ele ficou conversando assim com o Marcelo. Aí eu falei, pastora Rita, vem aqui. Eu falei assim, olha, Deus falou para mim o seguinte, que eu vou orar por você agora. Você crê na oração? Você crê no poder da fé? A mulher, irmãos, já começou a chorar, igual uma criança. Peguei na mão dela e falei assim, pastora Rita, vem aqui. Irmãos, coloquei a mão na cabeça dela. Irmãos, a mulher pendia para trás. Eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar, irmãos, eu comecei a repreender. E naquela hora, o Espírito Santo, Paulinha, me levou na oração, irmãos. Eu repreendo isso, eu repreendo aquilo, eu repreendo espírito disso, espírito daquilo. E aí, irmão, a mulher foi chorando, a mulher foi chorando, a mulher foi chorando. Quando terminou a oração, ela estava igual uma criança. E ela falou assim, mas como que você sabia de tudo isso? Você falou tudo o que eu estou passando. Eu falei, eu não sei de nada. Quem sabe é o Espírito Santo, é Deus. Irmãos, eu falei da fé. Eu falei, você precisa de Jesus. Você crê em Jesus? Ela falou, eu creio, mas você precisa ter ação. Não basta você só crer em Jesus. Você precisa crer e praticar. Você precisa congregar, você precisa estar no meio da igreja. Porque Jesus vai te curar. Jesus vai fazer obras maravilhosas na sua vida. E ela falou... Aí ela falou assim, você é pastora? Eu falei, eu sou pastora para a glória de Deus. Ela falou, pastora, então eu vou fazer uma visita para lá na igreja. Eu vou no culto de domingo. Mesmo que ela mora lá em Talhados, irmãos, eu falei, vem testificar aquilo que Deus fez. E ela, irmãos, falou assim, pastora, eu estou sentindo um alívio tão grande. Eu estou sentindo, parece que saiu. Eu falei assim, porque você entregou o seu coração, você creu no poder da oração. Então, igreja, por que eu estou falando isso? Porque aqueles que estão no mundo, irmãos, eles estão massacrados. Eles estão, irmãos, indo para um lado e para o outro e não sabem nem para onde vai. Então a pessoa, irmãos, pede uma oração e a pessoa recebe. E a pessoa testemunha e a pessoa abraça. E nós que temos a palavra, irmão, não testemunhamos. Não falamos, não choramos. Nós não choramos igual uma criança, como aquela mulher chorou, irmãos. Aí eu peguei e falei assim, Rosicler. Ela falou assim para mim, nossa, pastor, que coincidência. Que coincidência, eu vim aqui para comprar uma cama. Aí ela parou e falou assim, não. Ela olhou assim, ó, para as árvores de casa e falou assim, não é coincidência. Eu falei, não é. Eu falei, não existe coincidência. Eu falei assim, a palavra de Deus diz que não cai a folha de uma árvore se Deus não permitir. Não cai o fio da vossa cabeça se Deus não permitir. Eu falei assim, você não veio aqui para comprar uma cama. Você veio aqui na minha casa para receber a oração da fé, a oração da cura. Então, irmãos, o que é isso? A gente tem que se colocar. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. E eu fiquei muito feliz porque eu me coloquei, irmãos. Eu podia muito bem falar, não estou cansada. Acabei de chegar, não quero saber de ninguém, não. Eu podia ter falado, mas que coisa, não vendi a cama. Irmãos, isso é menos importante. As coisas materiais são menos importantes. As coisas materiais são nada diante das coisas de Deus. Então vamos nos levantar nessa noite, amém? Vamos nos fortalecer. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Seja maduro espiritual, seja grato, igreja. Seja grato por aquilo que o Espírito Santo, Deus tem feito. Como a missionária Ivani falou. Nós temos que ser gratos por aquilo que nós já temos. Nós temos que ser gratos por aquilo que nós já conquistamos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos encerrar dessa maneira, amém? Você tem fé. Se você tiver fé, irmãos, tenha mais fé. Esqueça o choro da criança, esqueça o calor. Agora você fecha os seus olhos e foque com o Senhor. Irmãos, agora é a hora da hora milagrosa. Agora é a hora que o Espírito Santo, Ele quer dar oportunidade. Coloque a sua fé agora em prática. Feche os seus olhos e se curve ao Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu vou fazer até diferente que o Espírito Santo me deu agora. Você vai se ajoelhar. Hoje, nessa noite, você vai se ajoelhar. Pode ajoelhar onde você está. Porque você vai curvar, se você conseguir, amém? Se você não conseguir, eu peço que você debruce os seus olhos, a sua fronte no banco. Mas se você puder, eu gostaria que todos, irmãos. Guilherme, coloca